pudesse voltar no tempo, o que faria diferente? Qual conversa você teria? Qual decisão mudaria? Quem você pediria perdão? Quem você teria coragem de abraçar? Todos carregamos marcas, escolhas, perdas, culpas, feridas. E algumas pessoas acreditam que sua história terminou exatamente onde tudo deu errado. Mas Deus nunca escreve o último capítulo no meio da história. Páginas rasgadas podem receber novos capítulos. Vidas quebradas podem ser restauradas. Famílias podem ser reconstruídas. Onde terminou a esperança, pode começar um milagre. Neste mês, queremos caminhar com você. Não importa onde você parou. Não importa o quanto você caiu. Não importa quanto tempo ficou distante. Porque o Deus da Bíblia continua especialista em... Glórias a Deus. Já senti, irmãos, a presença de Deus aqui, ela maravilhosa. Que bom, né? Sentimos a presença, a glória de Deus. E mês de agosto, nós estamos numa preparação para o mês de setembro amarelo. Então Deus colocou no nosso coração essa série de mensagens sobre recomeço. E eu quero que você anote, quero que você ore por essa série, quero que você participe. Nós teremos essa série no mês de agosto. Quarta-feira nós vamos falar de vários temas sobre recomeçar. Então, existem áreas na nossa vida que nós precisamos recomeçar. Eu não sei qual é a área que Deus quer recomeçar na sua vida. Eu não sei, né, se você conhece alguém que precisa recomeçar, mas deixa eu te pedir algo nesse mês. Traga alguém que precisa recomeçar, alguém que está num quarto lá fechado, alguém que acabou de perder um ente querido, alguém que talvez esteja num processo muito difícil de divórcio, alguém que precisa em alguma área recomeçar. Então, eu quero convidar você, nós vamos tratar desse tema de forma mais aprofundada quarta-feira e domingo, amém? Do jeito que você está, pegue a palavra do Senhor. Nós lemos João 21 e vamos ler agora a partir do verso 15, onde nós conhecemos muito essa história, e eu quero falar do recomeço na vida de um discípulo, irmãos, um discípulo que ele, talvez eu tenha chorado tanto ontem montando o final dessa mensagem. Eu cheguei lá na cozinha de casa chorando, e a minha esposa até se assustou. Eu falei, você já montou uma mensagem ali, onde Deus falou tanto ao teu coração, e essa aqui foi uma delas, e porque eu pedi muito ao Senhor, algo para a igreja, né, para a gente aplicar, e todos nós conhecemos a vida de Pedro, todos nós conhecemos esse homem fantástico, e aqui, irmãos, está um dos textos mais fantásticos, incríveis da Bíblia. É quando Jesus, né, após o sepultamento, após a cruz, Jesus vai lá no seu amigo, né, e ele vai restaurar uma pessoa muito importante para ele, e foi justamente alguém que precisava recomeçar, e esse alguém chama-se Pedro. E pastor Laci leu até o verso 14, vamos ler, quando Jesus realmente prepara aquele cenário na praia, verso 15, por favor, coloque aí para a gente. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus falou assim: então apacenta as minhas ovelhas. E aí tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus novamente fala para ele: então apacenta os meus cordeiros, apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus fala para ele: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E aí Simão, a palavra diz que Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí novamente a mesma resposta de Jesus: Pedro, apacenta o quê?
apacenta as minhas ovelhas. Pode colocar o próximo, por favor. Na verdade, tá bom, vamos, depois a gente caminha aí. Nós já oramos. Pode colocar os slides. Amados, nós estamos diante de uma das maiores restaurações da Bíblia. E como é bom saber que nós servimos um Deus que Ele faz questão de restaurar. E todos os dias nós passamos por isso aqui na nossa igreja. Ele é um Deus dos recomeços. O nosso Deus, eu louvo a Deus. Não está funcionando aqui o retorno aqui na frente, pastor, não sei se dá para... Isso, melhorou agora. Ele falhou de novo aqui, mas eu vou tentar olhar aqui. Ele é o Deus dos recomeços. Nosso Deus, Ele é um Deus dos recomeços. Jesus, querido, Ele sempre tratou os discípulos dessa forma. Então, Jesus, Ele não descarta pessoas que fracassam. Ele nos encontra e restaura, e Ele nos chama novamente. Então, deixa eu te falar algo, deixa eu colocar algo no teu coração. Quantas vezes nós acordamos com situações de posses, desertos, e nós achamos, Deus esqueceu de mim. Essa semana, muitas pessoas falaram isso. Falaram, olha, eu estava num PGR lá no lago, e alguém falou assim, nós temos essa sensação de que Deus esqueceu, parece que a nossa oração, ela não passa do teto. Nós temos essa sensação, mas o nosso Deus, Ele é um Deus de recomeço. E a Santa Ceia, ela não é apenas uma mesa de memória, né? Porque nós lemos isso aqui, toda a Santa Ceia, mas ela também é uma mesa de graça. Ela é uma mesa, né, para quem tropeçou. Essa mesa de hoje é uma mesa para quem se feriu, né? É uma mesa para quem se cansou, uma mesa para quem chorou, queridos. Então, essa mesa de hoje talvez seja uma mesa para você, para quem em algum momento da caminhada pensou, né, que não conseguiria continuar. Amém, queridos? E eu sempre começo com uma pergunta, e nós vamos fazer isso na série. Qual é a área da sua vida que você precisa recomeçar? Qual é a área? É uma área familiar, uma área espiritual? Será que é uma área de relacionamento? O que é que você precisa? Às vezes nós estamos que nem esse rapaz aqui, né? Precisamos recomeçar em alguma área, e eu não sei qual é a área, talvez, que você possa levar alguma pessoa a esse recomeço, mas qual é a área da sua vida em específico, né? Talvez as pessoas olhem para você, e a imagem que tem, nossa, aqui está tudo bem, olha, fulano está tudo bem, né? Mas só Deus sabe, para essa imagem aqui, né? Só Deus sabe o quanto você está quebrado por dentro, só Deus sabe quanto você está despedaçado, e nós às vezes precisamos, irmãos, trabalhar, nós precisamos manter, né, ali, nós vamos para o trabalho, nós vamos para nossas audiências, nós vamos lá, né, os médicos vão lá atender, vão cuidar de pessoas, às vezes nós estamos cuidando de pessoas, nós estamos ali, né, trabalhando para a nossa família, mas só Deus sabe, muitas das vezes, os cacos que precisam ser juntados dentro do nosso coração. Só Deus sabe por tudo aquilo que nós estamos passando. E às vezes as vozes, elas vêm, né? E algumas vozes internas, algumas vozes, né? Já falei que existem 3 vozes: vozes de terceiros, vozes internas e as vozes de pessoas que nós amamos, para dizer, olha, agora tudo acabou. Eu não sei se você já passou por isso. Olha, agora não vai dar mais. Eu estraguei tudo, ou você estragou tudo, que às vezes é pior esse dedo apontado, né? Deus não vai mais te usar, né? Não existe, muitas das vezes a gente pensa assim, olha, não existe mais caminho de volta, não existe mais o quê? Esperança. Quantas vezes, irmãos, nós achamos isso? Às vezes a culpa, às vezes o pecado, ele distorce a nossa visão da graça, e quantas vezes nós agimos dessa forma. Mas Deus, querido, Ele é especialista em encontrar pessoas no lugar do fracasso. Eu vou dizer uma coisa para vocês novamente: Deus, Ele é um Deus especialista, e lá naquele quarto onde tem alguém depressivo, Deus é especialista em lá naquele coração que você tanto tem orado, Ele é especialista em novos começos. Ele é especialista em pegar essas pessoas, encontrar essas pessoas e conduzi-las para um novo começo, e conduzi-las, né, e pegar essa rota e colocar novamente na rota do seu propósito.
Por quê, pastor? Porque Jesus, Deus encontrou Jacó, quando ele estava fugindo, né, do seu irmão Esaú. Você conhece essa história. Jacó precisou fugir, senão ele ia ser assassinado pelo seu irmão Esaú, e o Senhor encontrou. Além disso, ele encontrou Moisés quando estava escondido no deserto. Moisés, ele tinha um crime de assassinato e ocultação de cadáver. Você conhece essa história. E Moisés estava lá, e Deus o encontrou lá no deserto de Midian. Além disso, existe um profeta que estava falando: Senhor, já basta, tira a minha vida. Esse homem estava pedindo a morte. E o Senhor foi lá e encontrou com Elias, quando ele estava debaixo de uma árvore pedindo para morrer. Ele é especialista, querido. Deus é especialista em restauração, Ele é especialista em novos começos. Além disso, ele encontrou Jonas, né, dentro de um peixe. Jonas estava ali. Já pensou? Às vezes você pode falar assim: olha, está muito difícil a minha situação. É a vida de Jonas, irmãos. Jonas, além do mar, foi engolido pelo peixe. E você pode dizer assim, alguns que estão aqui: pastor, o senhor acredita nessa história? Irmãos, eu acredito. Se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditaria nessa história. Eu acredito na Bíblia. Então, ele estava numa situação extrema. Nós estamos falando de situações extremas aqui, para a sua analogia. Mas Deus foi lá e encontrou. Por isso, queridos, eu quero começar com vocês aqui. Eu quero que você anote isso, talvez, tire uma foto. E eu quero começar justamente aqui. Nós vamos aplicar dizendo que Pedro, ele havia fracassado no momento em que mais prometeu ser forte. Depois você vai ler lá em João. Pedro, ele fala: por ti eu dareis, Jesus, a minha vida. Aquele diálogo que ele estava tendo ali com Jesus. E quando Jesus deixa ele falar, fala: não, eu te seguirei, eu estarei junto. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: Senhor, nós estamos juntos. Senhor, pode contar comigo. E nós não somos assim, irmãos. Nós viemos aqui para a igreja, nós falamos: Senhor, pode contar comigo. E no dia de Santa Ceia, o que mais tem é promessa. Senhor, conta comigo, pastor, ó, estamos juntos. Se o diabo vier, ele vai entender que não compensa. O Pedro fala muito isso. Quando o diabo olhar para a gente, o pastor falar: não compensa, Pedrinho, meu filho. E nós prometemos, então, que nós estaremos aqui. E ainda, Jesus, ele responde: olha, Pedro, você está dizendo isso? Deixa eu te falar uma realidade. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Irmãos, esse é um texto que, quando a gente chega em João, para ler esse texto, a gente fica impressionado. Como é que Pedro, esse grande homem que viu a ressurreição da filha de Jairo, querido, Pedro não era qualquer um. Talvez todos nós temos um pouquinho de Pedro, irmão Vanderlei. Viu, Marcelo? Marcelo tem um pouquinho de Pedro. Eu tenho muito de Pedro. O Marceraldo nem se fala. Ele é Pedrinho total. Nós temos muito. Às vezes nós agimos como Pedro, né? Nós agimos. Pedro era aquela pessoa que, você viu que ele pulou pelado do barco, irmão, no frio. Não sei se estava frio lá no lago. Nós tivemos lá, frio que só. Coloquei o pé naquele lago lá, frio. Pedro, ele era esse homem. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele tinha visto muitas coisas, como ele estava lá no dia que Tiago, no dia que João, Pedro, no Monte da Transfiguração, onde aparece, você sabe, Elias, Moisés, Jesus, o rosto de Jesus brilha, e Pedro estava lá, queridos. Pedro estava lá vendo tudo isso, lá no monte. Ele viu Jesus andar sobre as águas, ele mesmo ali entrou, e quando ele tira o foco de Jesus, ele começa a afundar. Foi Pedro que liberou essa sentença, falou: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi Pedro quem falou. Nós, Jonathan, nós não estamos falando de alguém qualquer. E ele fala: Senhor, ainda que todos te abandonem, ele faz uma promessa: eu jamais te abandonarei. E aí, amados, minutos depois, quando a pressão vem, quando a crise vem, quando o fundo do poço vem, né? Essa imagem aí, ela foi gerada, viu, irmão? Não é a imagem da época. As pessoas falam: não, essa é a imagem da época. Essa imagem foi gerada. A nossa equipe de mídia faz aqui os slides. Pedro, ele, na primeira pressão,
Falou, olha, no dia lá, tem 3 momentos, mas eu não vou falar dos 3, mas o primeiro momento, olha, nós vimos lá que você foi uma das pessoas que deu uma espadada na orelha. Aí Pedro falou assim, eu não conheço este homem. Estava falando que ele não conhecia quem? Ele não conhecia Jesus. O mesmo Pedro que falou, Senhor, nós estamos juntos, Senhor, pode contar comigo, todo mundo pode te abandonar, Senhor, mas eu jamais te abandonarei. A Bíblia diz que nessa hora, na 3ª vez que ele nega, o olhar, lá em Lucas, se você for ver, o olhar de Jesus, ele cruza com o olhar de Pedro, e Pedro, ele lembra que ele tinha prometido algo para Jesus, Senhor, eu estarei contigo, nós estamos juntos, Senhor. E esses olhares, a Bíblia diz que se cruzam. Eu imagino que passava na cabeça dele. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Pedro, ele chora. E é interessante que não foi, irmãos, ninguém que ali estava ameaçando mais desse momento. Pedro, ele chora por algo que ele decidiu fazer, por um pecado intencional da parte dele. E a Bíblia diz, né, ele chorou, em cada versão vai usar uma expressão, aqui Lucas vai falar que ele chorou muito, ele chorou com amargura, amargamente, ele foi, tem até um galo ali na imagem, ali atrás, uma fogueira, e Pedro chora amargamente. Eu imagino que passava pela cabeça dele, Senhor, eu prometi, eu imagino ele pensando, eu prometi para o mestre, meu amigo, e nós às vezes somos assim. Irmãos, por isso que nós precisamos vigiar, aquele que está de pé, a Bíblia diz, cuide para que não caia, né, pastor Wilson? Às vezes nós achamos que nós estamos assim voando, eu andei com Jesus, eu vi a ressurreição de Lázaro, eu ando com Jesus, eu até sou íntimo, eu até dei uma caminhada com Jesus nas águas, e às vezes nós estamos ali de pé, mas Deus está dizendo para alguém aqui, cuide então para que você não caia, querido. Porque o nosso coração, ele é declinado, ele é depravado, ele é inclinado ao pecado, a nossa natureza é ruim. Foi por isso que Pedro cai. E o segundo aspecto, o fracasso, ele fez Pedro voltar para aquilo que ele havia o quê? Deixado. Nós lemos aqui, a Bíblia diz que Pedro, ele resolve, ele decide, olha a liderança, já ocupando a liderança, olha, eu vou pescar, e os outros discípulos falam assim, epa, nós vamos também. A Bíblia diz também, irmãos, que ele sai a noite toda naquele mesmo lugar, onde Deus, ele tinha chamado Pedro. Pedro tinha falado, Jesus falou, olha, vem após mim, e eu, Pedro, eu tenho um projeto para você de vida, eu tenho algo de vida para você, eu tenho um propósito. O que é, Jesus? Você é pescador de peixe, eu te farei pescador de homens. Eu tenho um propósito, aleluia. Ali Jesus muda a identidade, muda o propósito, ali Jesus muda tudo na vida de Pedro, naquele mesmo lugar. A Bíblia diz que ele deixou as redes e ele seguiu, mas agora Pedro carregava uma culpa do erro. Ele prometeu ser amigo, estar junto, mas ele falou assim, eu não conheço esse homem. Você já pensou? Você já passou por isso, por uma traição? Você já passou por isso? Alguém fala assim, olha, eu nem conheço, pastor Neves, Antônio Neves, não conheço, né? Jonathan, o barbudinho, que está barbudinho ali, não conheço, né? Você já deve ter passado por uma traição. Agora Pedro estava carregando a culpa essa culpa, ele estava carregando um peso, irmãos, e o pecado, ele faz isso, ele traz um peso, ele traz essa culpa, e ele distorce, e Pedro estava carregando justamente isso. E ainda, agora depois de sua negação, Pedro, ele volta para onde? Ele volta para o barco. O problema não é a pescaria, irmãos, é pecado pescar? Não, senão eu seria um pecador, também, nessa área. O problema não é pescar, aquela decisão, ela representava muitas coisas. Por exemplo, pastor, Pedro poderia estar dizendo ali, olha, eu tentei ser discípulo, mas eu fracassei, eu tentei ser servo de Deus, eu tentei tocar na orquestra, e isso acontece muito conosco. Pastor, eu tentei pregar, eu tentei fazer jejum, Pedro estava ali
confuso, dizendo, né, mas eu não consegui. E ele chega a uma conclusão, e talvez muitos daqui, preste muita atenção nisso, talvez muitos daqui já fizeram a mesma coisa que Pedro, voltaram. Quando nós temos essa aqui, o fracasso, ele tem essa capacidade, justamente, ele tenta nos empurrar, né, nos levar, ou nos trazer de volta para lugares, onde Deus já nos arrancou de lá, onde Deus já nos tirou de lá desses lugares. Isso que o pecado faz. Irmãos, isso aqui é algo prático e verdadeiro. Quantas vezes nós tratamos aqui pessoas que estão voltando de hábitos, né, escravizadores, como drogas, enfim, e a pessoa passa alguns anos aqui na igreja sendo uma bênção, e às vezes peca e a culpa, e as pessoas, elas muitas das vezes voltam para aquele lugar, falam, olha, na verdade, eu tentei e não consegui. Pedro estava frustrado, eu tentei ser discípulo, eu tentei ser uma bênção, mas eu não consegui, e o pecado ele levou de volta. Depois de uma queda, algumas pessoas, elas voltam para esses antigos hábitos, antigos relacionamentos. Você já deve ter lembrado de pessoas que voltaram para relacionamento de pessoas onde Deus já te tirou, onde Deus já não quer que você viva em ambiente, em pessoas e conexões com pessoas, onde Ele está dizendo, eu já te tirei desses relacionamentos, mas você insiste em voltar. Você está entendendo? Quem está entendendo? Relacionamentos, prisões, né? Hábitos escravizadores, irmãos, pornografia, passamos por isso em gabinete, vícios. Deus já te tirou, Deus está dizendo para alguém, eu já te tirei de lá, não é para você voltar para aquele lugar que eu já te tirei, aleluia. E algumas versões de nós mesmos, né? Quando nós éramos lá do mundo, nós éramos agressivos, nós tínhamos um vocabulário totalmente diferente, nós tínhamos expressões, mas Deus já nos tirou de lá. Uma queda não transforma, meu irmão, a escravidão do passado em um lugar seguro, nunca e jamais. Ouça isso e anote isso. Uma queda, querido, ela não transforma aquele lugar que Deus já tirou em porto seguro, jamais será um porto seguro para você. Entretanto, naquela noite, a Bíblia diz que eles não pegaram nada, mais uma vez, eles não pegaram nada. Por quê, pastor? Porque existe um vazio que nenhuma habilidade consegue preencher quando estamos fora da direção de Deus. Você pode dizer, hoje eu estou na igreja, mas eu sou um médico, eu sou um empresário, eu tenho muita habilidade com vendas. Querido, nenhuma habilidade, nada pode substituir o propósito, aquilo que Deus tem para você. Você só vai ser feliz nesse propósito. Amém, igreja? Ainda, Jesus, ele foi ao encontro de Pedro. Diga comigo, encontrar Pedro. Porque nem sempre nós conseguimos encontrar, queridos, o caminho de volta. Nem sempre nós achamos o caminho de volta. É por isso que nós montamos os pequenos grupos aqui. Nós vamos lá e convidamos alguém. Temos visto isso muito nos pequenos grupos. E a pessoa vai lá, no pequeno grupo ela vai. Na igreja ela não vai. Ali há choro, confissão. Mas eu posso te garantir uma coisa. Deus, Ele sempre faz-nos encontrar o caminho de volta. Quando Ele não consegue, que a gente às vezes não vai conseguir, Ele vem ao nosso encontro. Então continue orando, continue clamando. Você está, pastor, eu estou anos orando por alguém, eu estou anos apresentando ao Senhor alguém. Continue, Deus está dizendo para alguém, continue clamando, continue orando, querido, continue apresentando ao Senhor. Pode passar, acho que está falhando aqui agora. A presença de Jesus na praia é a prova de que a graça consegue alcançar você até no lugar para onde você fugiu. Não adianta se esconder. Se você tem um propósito, querido, você está amarrado a isso. A graça vai te encontrar. Quem pode glorificar a Deus por isso? Jesus vai te encontrar, a graça vai te encontrar, querido. A primeira palavra de Jesus para aqueles discípulos não foi acusação. Pedro, você falhou comigo. Pedro, agora, você tinha prometido. Foi assim, querida, a primeira palavra. Você leu o texto conosco.
Quando Jesus estava na margem ali, Jesus vê o barco, né? Está lá Pedro e os outros discípulos, ele fala assim: filhos, ei, o Marco está ali em pé, tem alguma coisinha aí para a gente comer? Olha, irmãos, como a graça é, olha como o tratamento de Jesus é diferente. Jesus, ele não aborda num ambiente de grosseria, num ambiente, né, que a gente imagina. E aí ele falou: olha, nós passamos a noite toda, Jesus, a mesma resposta lá do primeiro encontro, nós passamos a noite toda tentando fazer da nossa forma, mas nós não pegamos nada. Aí Jesus repete o mesmo padrão: lança do lado direito. Olha aí, ó, do lado direito, tá, irmão? Ele mandou lançar para que haja prosperidade na rede de vocês. Muitos irmãos já fizeram cara feia aqui para mim. Lançai a rede à direita do barco. E a Bíblia diz que eles ali pegaram uma quantidade enorme. Aquele que Jesus amava, quem era que Jesus amava? João. A Bíblia diz que aquele que Jesus amava falou: é o Senhor. Aleluia. Irmãos, eles não tinham reconhecido Jesus, e João fala: é o Senhor. Irmãos, Pedrão estava pelado e ele na água, se joga na água, porque Pedro era assim. Pedro ainda amava Jesus. Isso é maravilhoso, né, queridos? Pedro ainda amava Jesus. Talvez, né? Talvez você tenha falhado, mas também você ainda ama Jesus. Olha a cena. Talvez tenha se afastado, mas sente saudade da presença. Talvez não tenha conseguido cumprir tudo o que prometeu, mas seu coração ainda se move quando o louvor começa a dizer: tu és digno, tu és santo. Quando nós louvamos aqui nessa manhã, o teu coração ainda arde. Existe culpa, existe pecado, sim, mas Pedro também, quando ele ouviu falar: é o Senhor, meu irmão, eu não quero saber. Pedro pensou: eu posso estar pelado aqui à noite, aí dentro da água. Nós somos assim também. Aliás, que você tenha esse amor. Eu sei que ainda arde aí dentro do teu coração, você que me assiste, que possa arder dentro desse coração. Então, venha. Se esse barulho ainda, se essa expressão, Senhor, quando alguém fala de Jesus, então venha, saia do barco. Pare de se esconder, pare de fugir, pare de fingir. Deus está dizendo para alguém: olha, eu ainda estou na praia, Jesus ainda está na praia. Aleluia, queridos. Próximo, Jesus preparou o quê? Uma mesa. Nós estamos caminhando já para o final, e a Bíblia diz que eles não tinham pescado, mas a Bíblia diz que Jesus, irmãos, você já prestou atenção que Jesus prepara uma mesa para eles? Vinde. Pedro esperava uma repreensão: ó, muito meu amigo que você é, hein? Ó, Pedrão, você falou que nós estávamos... Porque às vezes nosso coração é assim, irmãos. Nós não sabemos tratar com a graça. Nós, líderes, às vezes dessa geração, nós não sabemos criar um ambiente de graça. Tem um irmão, algum tempo aqui na igreja, todas as vezes que ele saía de férias, ele caía em pecado. Primeiro ano, eu falei: olha, você não vai tomar Santa Ceia. Aliás, o primeiro ano foi muito engraçado. Ele chegou: pastor, estou muito triste, queria muito falar com o senhor. Gabinete, pastor, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando o peso. Aí eu falei: tá bom, o que foi? E aí ele falou: oh, pequei, pastor. Aí eu falei: oh, meu filho, vem cá. E aí eu falei para ele: olha, nós vamos tratar assim, e a questão da Santa Ceia vai ser assim, eu quero que você faça o teu devocional, e na próxima quinta-feira eu quero te ver aqui no gabinete. Aí ele falou assim: só isso, pastor? Eu falei: só isso. Eu falei: pastor, eu preciso de mais, pastor. Eu pensei que o senhor ia me esculachar, pastor. Eu pensei que o senhor ia me colocar de prova, eu não ia nem entrar na igreja, porque o meu pastor era assim. Mas não, querido, eu lembrei do ambiente de graça. Jesus nunca fez assim. Não que Jesus não fosse corrigir o pecado de Pedro, mas ele preparou um ambiente de graça. Ele preparou uma mesa, já estava preparado a mesa. Jesus não estava ignorando o pecado de Pedro. Jesus iria tratar a sua queda, mas trataria a sua queda
em um ambiente de graça. A graça, ela não finge que nada aconteceu. Falou, pastor, então nós precisamos fugir. Não. Sabe o que eu falei para essa pessoa? Eu falo, olha, sabe, você quer que eu haja com mais rispidez com você? Eu falei, fulano, sabe por que eu não vou fazer isso? E aconteceu, viu, irmãos? Porque é um princípio. Porque eu não queria estar na tua pele a partir de hoje. Você vai pagar. O preço ele é caro. E dito e certo, irmãos, família destruída, depressão, doenças, uma doença atrás da outra, e nós acompanhamos, e fomos acompanhando, e eu ia falando, né, não jogando em rosto, falando, olha, você lembra que você me pediu para eu te corrigir, para eu te pegar, e lembra que eu falei para você que existe uma consequência do pecado? Pois é, Jesus não ignora, querido, existe uma consequência, é bom nós lembrarmos disso. A Santa Ceia, ela nos traz essa memória. É bom nós lembrarmos que haverá uma consequência, mas a graça nos dá segurança para encarar o que aconteceu, sem sermos destruídos por isso. Deus não vai destruir ninguém aqui por isso. Ele vai te tratar, é diferente. Pedro negou Jesus, mas o pecado de Pedro não era maior do que a graça de Cristo, e ele está falando isso. A Santa Ceia não diz que o pecado é pequeno, a Santa Ceia, ela diz que o sacrifício de Cristo é o suficiente, aleluia. O sacrifício que ele fez por nós é o suficiente, querido. A cruz, ela nos mostra seriedade do pecado e ao mesmo tempo, profundidade do amor de Deus. E hoje, quando você olha para esta mesa aqui, ó, não olhe para ela como um prêmio para pessoas perfeitas. Não é uma medalha para quem nunca errou, para quem nunca caiu. Porque a minha esperança, querido, apesar do pecador que sou, a minha esperança é Jesus Cristo. A nossa esperança continua sendo Jesus Cristo de Nazaré. Pedro encontrou uma mesa na praia. E talvez naquela manhã ele possa ter lembrado de tantas mesas, da última ceia, quando Jesus, a questão lá da última ceia, a mesa onde Jesus falou do seu corpo, onde Jesus falou sobre o sangue, porque Jesus, ele é de relacionamentos, e nós já pregamos uma série sobre a questão de Jesus e a mesa. Ele gostava de mesa, ele gostava de relacionamento, e talvez aquela mesa lembrou, eu estive com meu amigo tantas vezes. E quantas vezes nós estamos aqui, Santa Ceia, nas mesas com Jesus? Missionária Giovana falou aqui, quantas vezes, irmãos, nós estamos nesse ambiente de graça, ouvindo a palavra, sendo restaurados. Agora Jesus, ele prepara uma outra o quê? Refeição, que é o quê, pastor? A mesa do recomeço, da restauração, uma mesa onde a última palavra não seria a negação de Pedro, mas seria novamente a graça de Jesus. E por fim, Jesus tocou exatamente no lugar da ferida. Olha a pergunta, irmãos, e isso aqui todas as vezes nos impressiona, aquele diálogo ali na praia. Jesus olha para Simão, vem cá Simão, vamos agora dar uma passeada, comer o peixinho aí, né? Veste a roupa aí, vamos dar uma passeada ali. E aí Jesus, ele chama, não é Pedro, Jesus não fala assim, olha, o discípulo, ou pegador de espada, cortador de orelha. Ele fala assim, Simão, filho de João, tu me amas? E ele começa a fazer essa pergunta. A Bíblia diz que ele pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? Jesus faz Pedro retornar ao ponto mais profundo da sua identidade. Deixa eu correr aqui. Porque antes de tratar o que fazemos, Deus trata aquilo que nós somos. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pela segunda vez, sim, Senhor, eu te amo. E o Senhor fala assim, então, volta para aquilo que eu já designei. Apacenta meus cordeiros. Apacenta, Pedro, as minhas ovelhas.
Cuida de pessoas, Pedro. Você já foi pescador, é uma bênção. Você viu que essa noite você não pegou nada. Você estava longe do propósito. E longe do propósito não há produtividade. Longe do propósito, querido, não existe felicidade. Você pode ter talento, você pode ter habilidades, mas Pedro, você é especialista em Pedro. Você é especialista em pesca. Mas eu sou Jesus, especialista em pessoas. Eu sou especialista em restauração. Eu sou especialista em recomeços, aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui: pare de tentar com suas próprias forças. Apacenta minhas ovelhas. Cuide de pessoas, querido. Deus tem te chamado tanto para você cuidar de pessoas. Apacenta ovelhas, cuide. Ah, pastor, mas como? Isso aqui é coisa para pastor? Não, querido, isso é coisa para você. Nós temos um pouquinho de Pedro dentro de nós. Deus está dizendo para alguém: apacenta, cuida de alguém, ajuda-nos a ser igreja em Águas Claras. Pela terceira vez Jesus perguntou: você me ama? Pedro entristeceu-se porque Jesus perguntou pela terceira vez. Por que 3 perguntas? Porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes, e para cada negação Jesus oferece uma oportunidade de confissão. Aleluia. Para cada negação ele ofereceu uma oportunidade, querido, e para cada queda uma palavra de restauração. Apacenta as minhas ovelhas. Eu vou te redirecionar para cuidar de pessoas. Existem feridas que somente são curadas quando Jesus nos leva de volta ao lugar que nós tentamos evitar. Talvez vocês tenham tentado evitar lugares onde você não se sinta confortável. Talvez você tenha evitado conversas difíceis com seu marido. Às vezes nós evitamos conversas difíceis com Deus, pecados. Senhor, trata tal área da minha vida, trata, Senhor, essa área que eu preciso tanto ser restaurado. Mas deixa eu te falar, deixa Jesus te levar, querido. Deixa Jesus te levar para áreas que você tem evitado. Ministério. Deixa Jesus te levar para áreas que você tem tanto resistido, porque Ele nos leva para essas áreas. Se Ele é o Deus da restauração, deixa Ele te levar para essas áreas. Deus pode fazer isso conosco também. Ele pode tocar exatamente nesse lugar da dor. E como dói quando Jesus toca neste lugar da dor. Pode colocar o teclado que já vai encerrar, tá? E quando Ele toca, não é para nos destruir. Quando Jesus toca, evangelista Rodrigo, nesse lugar da dor, é para nos restaurar, é para que haja recomeço, é para que haja uma restauração. Nós estamos como aquele caco todo quebrado, e Ele quer restaurar. E talvez você não consiga esquecer determinado lugar, né? Esse determinado lugar onde você caiu, porque a culpa, ela gera isso no nosso coração. Determinada conversa, determinado relacionamento, decisões, noite, notícia. Mas Deus pode entrar nessa memória, Ele pode tocar nessa ferida, Ele pode transformar lugares de vergonha em testemunho de graça, aleluia. Ele é especialista em tocar, querido, em lugares de vergonha e pecado, e transformar em testemunhos. Quando as pessoas chegam aqui para casamentos destruídos, eu falo assim, ó, sabe o que eu vejo? Que daqui a alguns anos você estará restaurando casamentos por aí. Você será um palestrante. Quando nós estamos tratando hábitos escravizadores como droga, eu falo assim, você daqui a algum tempo, você vai estar palestrando para milhares de pessoas, dizendo que Jesus liberta das drogas, aleluia. Quando o empresário chega e fala, pastor, eu quebrei pela terceira vez, eu falei, pois é, que bom, porque agora o Deus Todo-Poderoso, Ele vai usar você para se levantar novamente, mas ainda você vai poder ajudar pessoas que um dia faliram também. Deus não vai desperdiçar, queridos, nenhuma crise. Você pode virar para a pessoa que está ao seu lado, diga, Jesus não desperdiça nenhuma crise. Jesus não desperdiça desertos.
Ele não vai desperdiçar essa dor. Jesus não vai desperdiçar essa dor que você está passando. Ele não apenas perdoou Pedro, mas Ele devolveu-lhe o propósito. No final, quando você for ler, você vai ver: apacenta minhas ovelhas. Isso significa que Pedro não foi apenas perdoado, Pedro foi novamente comissionado, redirecionado. Aleluia. Pedro, eu perdoei você, mas não posso mais confiar em você. Jesus falou isso para Pedro, querido? Não foi isso que Jesus falou. Olha, a partir de hoje eu não posso, né? Olho para a parábola do filho pródigo. Aquele pai deu um anel de volta, né? Trazendo a identidade. Aquele filho poderia fazer compras, sandália, roupa. Deus, Ele tem um padrão, querido. E às vezes nós achamos isso. Ah, mas Deus não vai me usar, né? Ei, querido, poucos dias depois, no dia do Pentecoste, Pedro estava pregando, e a palavra diz que naquela noite, cerca de 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho, através de um homem restaurado. Aleluia! Através de um homem que recomeçou. Jesus vai fazer assim com você. Levante a sua mão em nome de Jesus. Ei, querido, eu repreendo toda a culpa. Eu repreendo nessa manhã as vozes que tentaram contra a tua vida. Deus ainda vai te usar e te levar a lugares. Ei, querido, a restauração está em processo e vai ser tão grande, aleluia, que através da dor, através deste lugar que você muitas das vezes tem evitado, Deus vai usar isso como testemunho da sua graça, para alcançar centenas de milhares de pessoas. Aleluia. Você muitas das vezes pode pensar: Deus pode até me perdoar, mas nunca mais vai me usar. Foi o que eu falei aqui, vou adiantar. E a Santa Ceia, ela é uma mesa de recomeço. Hoje nós estamos justamente diante dela. Esta mesa lembra que Pedro não foi o único discípulo que falhou. Às vezes nós apontamos ali o dedinho para Pedro, né? Mas irmãos, olha só, Judas traiu, Pedro negou, Tomé duvidou. Os demais, onde estavam os demais? Nós, queridos, somos esses discípulos que falhamos muitas das vezes. Nós somos membros da Assembleia de Deus, a DEMIG, que muitas das vezes nós falhamos lá no passado com Ele, ou muitas das vezes hoje também. Mas existe um lugar nessa mesa aqui para você. Existe um propósito ainda que Deus, Ele quer continuar na tua vida. Mesmo assim, depois da ressurreição, Jesus voltou para encontrá-los, aqueles discípulos, Tomé, João, Bartolomeu, todos aqueles discípulos que falharam, que sumiram, que negaram. Nós temos em ênfase a história de Pedro, mas todos aqueles discípulos falharam. Isso significa que a igreja não é uma comunidade de pessoas que nunca falharam. É uma comunidade de pessoas alcançadas pela graça de Deus. Fique de pé. Porque o que nos une não é a perfeição, querido, como igreja. O que nos une é o sangue de Jesus. Aleluia. É o pão que anuncia o corpo de Cristo. O cálice, aleluia, da fidelidade. A fidelidade ao Senhor. E talvez a sua história tenha chegado a uma noite de redes vazias, uma noite de dor. Mas eu quero te dizer que Jesus está na praia ainda, viu? Eu vou repetir: Jesus está na praia, aleluia. Jesus preparou uma mesa nesta manhã. Ele preparou para você uma mesa, um banquete. Ele quer restaurar áreas na tua vida. Talvez eu esteja pregando para pessoas que me assistem, que voltaram, né? O pecado, ele te jogou para aquele lugar onde Jesus já tinha te tirado. Mas Jesus está indo através dessa palavra ao teu encontro para dizer: este aí não é o teu lugar, filho. Eu já te tirei daí. Eu já te tirei desse poço de lama, desse charco de lodo. Eu já firmei teus passos numa rocha. Aleluia. Eu já te tirei. Esse não é o teu lugar. O teu lugar, e ele dá ênfase,
cuida das minhas ovelhas, filho. Cuida de pessoas, cuida da sua família, cuida da tua vida ministerial, cuida da tua vida pastoral, da tua vida em família, dos teus relacionamentos. E Ele continua nos chamando. Talvez a culpa diga que acabou, mas a graça preparou essa mesa, e Ele continua nos chamando até no dia de hoje. E a última palavra desse texto, Jesus fala assim: ó, então segue-me. Depois de tudo, querido, negação, depois falou que nós estávamos juntos, Jesus está dizendo para alguém: sabe o que você precisa? Não é só estudar muito, você não precisa só de investir, você está investindo, você está correndo, você está estudando para concurso, mas Jesus está dizendo assim: o que você primeiro precisa é seguir Jesus. Segue, querido, segue-me. Ele está dizendo: segue. Depois da queda, segue-me. Depois das lágrimas, segue-me. Depois da vergonha, segue-me. Depois das promessas quebradas, Jesus está dizendo para alguém: depois da culpa, segue-me, meu filho, segue-me. E hoje Ele continua sendo o Deus do recomeço. Parabéns, Gabi, por essa imagem. Eu não tinha visto ainda esse slide aqui. Ele continua sendo o Deus do recomeço. Por isso, baixe sua cabeça, incline sua cabeça por gentileza, feche seus olhos, coloque a sua mãozinha aqui no coração assim. E eu não sei qual é a área que você precisa recomeçar nesta manhã, mas Jesus está na praia e Ele está com as mãos levantada com palma para cima, recebendo você, dizendo: eu sei da culpa, eu sei que você prometeu várias vezes, eu sei que você fez promessas dentro deste ambiente, mas eu vim aqui para te restaurar, meu filho. Eu estou aqui para te restaurar, minha filha. Eu continuo sendo o Deus da nova história. Eu tenho uma nova história para você. Eu tenho um recomeço. Eu tenho uma nova jornada. Segue-me. 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 Senhor, nós somos tão fracos, Senhor. O ser humano, nós somos, Senhor, miserável, pobre e nu, Senhor. Nosso coração é inclinado ao pecado. O nosso coração, Senhor, é depravado, Pai. O coração do ser humano, ele tem inclinações para o mal, Senhor. Nós temos muito de Pedro dentro de nós, Jesus. Nós somos empolgados na hora de prometer. Nós somos, Senhor, tão empolgados na hora de louvar. E às vezes a correria do dia a dia e as nossas ambições, Senhor, elas nos afastam da Tua presença, Jesus. Às vezes as crises, Senhor, elas querem nos empurrar para lugares onde o Senhor já nos tirou, Pai. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, Pai, eu te peço: restaura corações, Pai. Nos ajuda a te seguir, apesar, Senhor, apesar dos intempéries, apesar, Senhor, das tempestades. Nos ajuda a seguir o Teu nome. Por isso, restaura nosso coração e recomeça áreas que só o Senhor sabe. Só o Senhor conhece o mais profundo, Senhor, desta dor que esta pessoa está passando. Restaura agora, Pai, este coração. Eu te peço, em nome santo de Jesus. Vamos aplaudir a Deus em nome de Jesus.